Fala, mancebo, hein? Questãozinha de juros simples, aquela questãozinha chupeta, o melzinho, que você não pode dar mole. Professor, dá para fazer por fórmula? Dá, mancebinho. Eu até te mostro, mas eu quero te mostrar uma outra ideia que é bacana, que é simples, mancebo, e adianta seu lado. Põe na tela, vamos ler a questão e tamo junto. Uma loja oferece um relógio por 3 mil à vista ou 20% do valor à vista como entrada e mais um pagamento de 2.760 após 6 meses. A taxa de juros cobrada é de... Mancebinho, vem comigo. Questãozinha de juros simples, um pouquinho diferente, aí você dá uma viajada, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Então eu tenho um valor, 3 mil à vista, só que ele vai optar por pagar a prazo. Então ele vai te dar um valor, vai dar um valor de entrada e vai pagar o resto 6 meses após essa entrada. Você vê, ele quer a taxa de juros. E aí você tem as opções, ao mês, ao ano, ao dia, por aí vai. Vamos entender. 3 mil à vista. Esse cara não tem 3 mil. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai dar uma entrada, 20% do valor. Como é que você calcula 20%? Você já viu isso, mancebo? 20% de 3 mil. Você já viu como funciona, como é que é a batida. Mancebo, eu já te mostrei isso lá naquela aula de porcentagem. Como é que é o jump the cat? Como é que é o pulo do gato, mancebo? Corta 2 zeros. Como você tem dificuldade com contas, você vai fazer o seguinte, ó, vai cortar um zero aqui e vai cortar outro zero aqui. Mancebo, depois que você fez isso, você já está rindo porque ficou fácil. Multiplica. 2 vezes 300 é igual a quanto, mancebo? 2 vezes 300 é 600. Aí ficou fácil. Então, esse foi o valor de entrada. Ele deu esse valor de entrada. Mancebo, agora vamos entender o que está acontecendo. Ele devia 3 mil e deu 600 de entrada. Vamos até escrever para você não dar mole. Então, isso aqui foi a entrada. Mancebo, se ele deu esse valor de entrada, quanto ele deve efetivamente à loja? Professor, ele deve 2.760, mas é bem negativo. Ele não deve isso. Professor, mas peraí, eu não estou entendendo. Se custava 3 mil, ele dá 600 de entrada, ele deve à loja, na verdade, R$ 2.400. Esse é o valor que ele deve à loja, 2.400. Professor, mas ele não paga isso. Exatamente, ele não paga esse valor. Por quê? Porque foi agregado a esse valor juros. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quanto eu devo, efetivamente? 2.400. Quanto eu pago? Eu pago 2.760. Você entende um negócio? Você devia 2.400, pagou 2.760. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Professor, eles colocaram juros nesse 2.400. Exatamente. O juros de quanto? 360. E esse juros é referente a 6 meses após a compra. Mancebinho, agora, se você lembrar um pouco da fórmula, você tem JCit sobre 100, certo? Certo, professor. O juros é calculado em cima do capital, do valor investido. Professor, então, JCit sobre 100, no capital eu coloco 2.760. Para! Negativo. Mancebinho, esse é o valor que ele está pagando. É o valor que ele deve mais juros. Se eu estou pagando 2.760 e 2.760 é o que eu devo mais os juros, esse cara aqui, então, não é o capital. Esse cara é o montante. Esse cara é o capital mais os juros. E o juros é calculado em cima do capital. Então, se você quer usar a fórmula, no lugar do J, 360, no lugar do capital, 2.400. Mas eu preciso fazer isso? Negativo. Por quê? Posso fazer uma regra de 3. O juros é calculado em cima do capital, em cima desse cara. Então, com uma regra de 3, 2.400 é 100% da minha dívida. E eu quero saber o seguinte, olha, 360 equivale a quanto dessa dívida? Professor, mas como assim? Porque o juros foi calculado em cima desse cara. Então, esse valor é uma parcela, é uma parte desse sujeito. Eu quero saber quantos por cento. Porque é uma questão de juros simples, muito tranquilo. O juros é calculado em cima do capital inicial. Professor, fiz a regra de 3. Mancebinho, não dá mole. Camarão que dorme não dá leva, meu filho. Não come mosca, não. Dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer o quê? Você pode cortar esse zero com esse zero. Você pode simplificar esse zero com esse zerinho aqui também, que rola sem problema nenhum. Mistério acontece. Mancebo, faz o produto. 24 vezes x, eu tenho 24x. E aí eu vou ter 36 vezes 10, eu vou ter 360. Mancebinho, passando esse 24 para cá dividindo, eu vou ter x igual a quanto, Mancebo? Passo o 24 para cá dividindo, eu vou ter x igual a 15
qual é a unidade? Ao semestre. Professor, como assim ao semestre? Ao semestre. Por que ao semestre? Mancebo, entende uma coisa, você calculou os R$360, certo? E os R$360 são juros acumulados de quantos meses? De 6 meses. Então, 360 equivale a 15%. E esses 15% que você pagou é exatamente o que você pagou após 6 meses. Então, esse cara aqui, ó, foi somado, juro somado mês a mês. E em 6 meses ele percebeu que você tinha 15% ao semestre. Só que aí você vai olhar para as alternativas. Tem essa alternativa? Não. Aí começa a sacanagem. Professor, é juro simples, não é? É. Se eu tenho, por exemplo, 24% ao ano, se você quer saber por mês, você vai dividir por quanto? Por 12. 24 por 12, 2. Então, 2% ao mês. Se você somar 2% ao mês durante um ano, você vai ter 24, está somando os juros. Se 15% é ao semestre, em um ano ele vai ter o quê? Ele vai ter o dobro. Se ele vai ter o dobro, ele vai ter 30% ao ano. Mancebim, essa é a resposta, 30% ao ano, porque é juros simples. Então, eu posso reescrever esse cara como 30% de que forma? Ao ano. 30% ao ano. Qual é a alternativa, Mancebim? Alternativa A. A de quê? A de amor. 30% ao ano, alternativa A. Questãozinha de juros, Mancebim. Estou fazendo bem devagar para você acompanhar a ideia do juros simples. Teve dúvida de juros simples? Volta para o começo ou assiste o nosso vídeo de juros simples para você entender essa ideia do valor ser cobrado em cima do capital inicial e a ideia de você ir somando os juros mês a mês, porque é sempre a mesma coisa. Mancebo, não dá mole. Camarão que dorme, onda leva. Forte abraço, querido.